Fala time, pra quem não me conhece eu sou o Marco do canal Boleiros Tips e nesse vídeo eu vou trazer pra vocês os melhores jogos e palpites de futebol da quinta-feira, dia 13 de agosto. Agora, sem mais enrolação, vocês já sabem, solta vinheta! Time, é quinta-feira na área, é claro que eu separei o melhor pra vocês. Tem palpite de resultado, gols, escanteios, cartões, jogadores, estatísticas, tudo no canal mais completo do YouTube. Então se você puder, já deixa aquele like, faz um comentário, compartilha o vídeo com um amigo pra fortalecer o nosso trabalho. Se você chegou aqui pela primeira vez ou caiu de paraquedas, se gostar do canal e do conteúdo, depois se inscreve. Lembrando, 300 ou mais comentários, vídeo de amanhã, além das análises, eu também deixo o melhor palpite e um palpitão pra vocês. Tá combinado? Bora! E vamos lá, começando às 14 horas, segundo jogo de mata-mata, Liga Europa, qualificação, partida entre Gornik e Ferencváros. Primeiro jogo na casa do Ferencváros, 1-0. Agora o Gornik, jogando em casa, precisa pelo menos de um gol pra empatar o confronto, tá certo? O Gornik em casa, dos 5 últimos jogos, todas as partidas, pelo menos 2 gols. O Ferencváros jogando fora, também é uma equipe que produz jogos com muitos gols. Então o que eu espero dessa partida? Um jogo com pelo menos 2 gols e uma partida onde as duas equipes podem marcar. Vamos dar uma olhadinha nas probabilidades. Probabilidade na tela aqui para Gornik e Ferencváros. Partida para 2 gols, 80%. Um gol já no primeiro tempo, 75%. Escanteios, Gornik 6.5, Ferencváros 4.8. Final do primeiro tempo, alta probabilidade para sair escanteio. Jogo em alta intensidade, partida ainda 0-0. O Gornik indo para cima. A chance de sair um canto aqui no final do primeiro tempo é alta. Cartões 1.3, 1.7, juiz 3.8. Teoricamente um jogo aqui para poucos cartões. 14 horas, qualificação Liga Europa, jogo entre Omonia, do Chipre, contra Lincoln, que é uma equipe do Gibraltar. O primeiro jogo em Gibraltar foi 1-1, agora o Omonia joga em casa. Time, o negócio é o seguinte, tecnicamente o Omonia é mais time, joga em casa, tem tudo pra vencer. Então pré-jogo, vitória Omonia e um primeiro tempo com mais escanteios pro time da casa, e é isso. 14 horas, qualificação Liga Europa, jogo entre Pafos e Red Bull Salzburg. Primeiro jogo na Áustria, 1-0 pro Red Bull Salzburg, agora o Pafos decide em casa e precisa pelo menos de um gol pra empatar aqui o confronto. Vamos lá, o Pafos em casa é uma equipe que geralmente marca gols e produz jogos com muitos gols. O Red Bull Salzburg, jogando fora, também é uma equipe que geralmente, jogando como visitante, produz partidas com muitos gols, né? 1-1, 7-1, 5-0, 5-0 e 2-1. Então, novamente, pré-jogo, eu espero uma partida aqui com pelo menos 2 gols e as duas equipes podendo marcar. Vamos dar uma olhadinha na probabilidade. Probabilidade aqui para Pafos e Red Bull Salzburg. Partida para 2 gols, 80%. Um gol já no primeiro tempo, também 80%. Escanteios, Pafos 4.7, Salzburg 5.9, cartões 2.4, 1.8 e o juizão 4. 14h30, qualificação Liga Europa, jogo entre Vikingur e Thun. Vamos lá, primeiro jogo na Suíça, 3-0 pro Thun, agora o Vikingur em casa. Se quiser alguma coisa, precisa pelo menos de 3 gols para empatar o confronto. Vamos lá, o Vikingur em casa, dos 10 últimos jogos, meteu gol em todas as partidas. A equipe do Thun, jogando como visitante, dos 10 últimos jogos, sofreu gol em 9 partidas. O que eu espero desse jogo? Pelo menos um gol do Vikingur jogando em casa, tá beleza? Probabilidade aí na tela. Probabilidade na tela aqui para Vikingur e Thun, jogo para 2 gols, 95%, 3 gols na partida, 75%. Um gol já no primeiro tempo, também 75%. Escanteios, Vikingur 7.9, a equipe do Thun 5.4, cartões 1.7, 2.4 e o juiz 4.2. 15h30, mais uma partida aqui de qualificação Liga Europa, jogo entre Anderlecht da Bélgica contra o PAOK da Grécia. Primeiro jogo na Grécia, 1-0 Anderlecht. Time, o negócio é o seguinte, a primeira partida foi um resultado bem magro, né? Apenas 1-0. Só que essas duas equipes geralmente produzem jogos com muitos gols, né? O Anderlecht em casa, dos 5 últimos jogos, 2-1, 3-1, 3-2, 2-1 e 1-0-0 que sai da tendência.
O PAOK como visitante, 3-2, 2-2, 1-1, 3-0, 2-1. Eu espero que nesse segundo jogo, o PAOK indo pra cima, mesmo jogando fora de casa, a gente tenha aqui uma partida com gols, né? Pelo menos 2 gols no jogo e também um possível cenário onde as duas equipes podem marcar. Vamos dar uma olhadinha nas probabilidades. Probabilidade na tela para Anderlecht e PAOK. Partida para 2 gols, 80%. 1 gol, já no primeiro tempo, 70%. Escanteios, Anderlecht, 7.1, bela média de escanteio jogando em casa. O PAOK, 3.3. Cartões, Anderlecht 2, PAOK 2. Juiz média baixa de 3.5. 15h30, qualificação Liga Europa, jogo entre Rangers e Jagiellonia. Vamos lá, primeiro jogo na Polônia, 2-1 Jagiellonia. Agora o Rangers em casa, se quiser alguma coisa dentro da competição, precisa vencer pelo menos por 1 gol de diferença, tá legal? Então assim, como o Rangers joga em casa e precisa do resultado, acredito que o Rangers não perca. Para resultado, vitória ou empate Rangers, dá para pensar também em Rangers para vencer um dos tempos, uma das partes. Probabilidade aí na tela. Probabilidade na tela para Rangers e Jagiellonia. Vamos lá. Jogo para 2 gols, 85%. 3 gols na partida, 75%. 1 gol já no primeiro tempo, 85%. Pré-jogo, uma partida aqui que cheira a gols, tá? Com relação aos escanteios, Rangers 8, bela média de escanteio jogando em casa. O Jagiellonia 4.4. Então vamos aqui a 2 cenários, né? O Rangers, ele joga em casa, está atrás do placar. Provavelmente, juizão apitou, ele vai para cima, vai para dentro, vai para pressão. Deve finalizar. Se o gol não sai, sai escanteio, tá beleza? Então, um primeiro tempo com mais escanteios pro Rangers. A média de escanteios do Rangers em casa no primeiro tempo é de 4.2 e do Jagiellonia 1.8. Agora, se chegar no final do primeiro tempo, esse jogo ainda tá 0-0, ou o Rangers perdendo por 1-0, na pressão, eu acho que a gente tem grandes chances de ver um escanteio no final do primeiro tempo. Até porque o Rangers jogando em casa é uma equipe que geralmente produz partidas com muitos escanteios, tá beleza? Com relação aos cartões, 1.6, 2.7 e o juiz 4.2. Time aí, pra fechar aqui qualificação de Liga Europa, 15h45, jogo do Hearts da Escócia contra o Benfica de Portugal. Primeiro jogo em Portugal, 6-1 Benfica. Benfica já tá classificado, tá beleza? 19 horas, oitavas de final Copa Libertadores, o Mirassol do Brasil enfrentando a LDU do Equador. Vamos lá, o Mirassol em casa, dos 10 últimos jogos, só perdeu uma partida. E o Mirassol jogando em casa é uma equipe que geralmente faz gols. Então vamos lá, pensando aqui em resultado, vitória ou empate, Mirassol. E pensando em gols, a gente pode ter 2 cenários. Pelo menos 1 gol do Mirassol na partida e também uma partida com menos de 4 gols. Até porque é o primeiro jogo de mata-mata, geralmente um jogo mais truncado, mais estudado, que não saem tantos gols, tá beleza? Então, de novo, para gols, 1 gol do Mirassol, mas dá para pensar também num cenário com menos de 4 gols. Se a gente der uma olhadinha na LDU jogando fora, perdeu 2, empatou 2 e só venceu uma partida, geralmente placares magros. Probabilidade aí na tela. Probabilidade na tela aqui para Mirassol e LDU. Partida para 2 gols, 70%. Jogo para menos de 4 gols, 95%. Escanteios, Mirassol 5.1, LDU 4.8. Cartões, 2.4, 2.4 e o juiz 4.1. Time aí, vamos lá, prováveis escalações aqui para Mirassol e LDU. Pelo lado do Mirassol, finalização, chute a gol, o Reinaldo. E para finalização, chute a gol pelo lado da LDU, o Estrada. Fechou? 19 horas, oitavas de final, Copa Sul-Americana, jogo do Santos, do Brasil, contra o Macará, do Equador. Time aí, negócio é o seguinte, o Santos não vive um grande momento, mas vai jogar em casa contra uma equipe equatoriana. Assim, para resultado, vitória do Santos ou o Santos para vencer um dos tempos, uma das partes. Até porque provavelmente o Neymar vai jogar essa partida. E aí enriquece a parte técnica ali pelo lado do Santos. Já que eu falei do Neymar, pensando aqui em finalização, chute a gol, mesmo gol, Neymar. Probabilidade aí na tela. Probabilidade na tela para Santos e Macará. Jogo para 2 gols, 75%. Partida para menos de 4 gols, também 75%. Com relação aos escanteios, Santos 5.9, Macará 4.5. Cartões,
2.1, 1.9, juizão 5.4, pelo menos um cartão para cada lado. 19 horas, oitavas de final, Copa Sul-Americana, jogo entre Vasco do Brasil contra o Olímpia do Paraguai. Negócio é o seguinte, o Vasco em casa, dos 5 últimos jogos, só perdeu uma partida. O Olímpia, como visitante, são 4 derrotas e apenas uma vitória. Para resultado, vitória ou empate, Vasco. Probabilidade aí na tela. Probabilidade na tela aqui para Vasco e Olímpia. Partida para 2 gols, 70%. Jogo para menos de 4 gols, 90%. Com relação aos escanteios, Vasco 5.2, Olímpia 6.1. Cartões 2, 2.2, juizão 4.7. Pelo lado do Vasco, finalização, chute a gol, mesmo gol, o Andrés Gomes. Fechou? 21h30, oitavas de final, Copa Libertadores, partida entre Rosário Central da Argentina e Corinthians do Brasil. Vamos lá. Jogar contra os argentinos lá sempre foi e sempre será muito complicado para os brasileiros. E o Corinthians tem problemas ali no elenco, né? Jogadores machucados, também não renovou com o Depay. Então o Corinthians tem problemas na escalação. Por esse motivo, para resultado, eu acho muito difícil o Corinthians vencer na Argentina. E aí, pré-jogo, vitória ou empate, Rosário Central. Vamos dar uma olhadinha nas probabilidades. Probabilidade na tela aqui para Rosário Central e Corinthians. Partida para 2 gols, 70%. Jogo para menos de 4 gols, 90%. Libertadores, primeira partida, geralmente um jogo mais truncado, mais pegado ali no meio de campo, tá certo? Pré-jogo, o menos de 4 gols chega mais forte. Com relação aos escanteios, Rosário Central 4.2, Corinthians 4.8, cartões 2.5, 2.7, juizão 5.8. Aqui é Brasil e Argentina, pelo menos um cartão para cada lado. Prováveis escalações aqui para Rosário Central e Corinthians. Pelo lado do Rosário Central, finalização, chute a gol, mesmo gol, Di Maria. E quem vem finalizando bastante também é o Campas. Para desarmes, o Ibarra. Pelo lado do Corinthians, Yuri Alberto segue machucado, Pedro Raul em seu lugar. Então, finalização, chute a gol, Pedro Raul ou Garro, que pode ser um nome aí para bola parada. E para desarmes, o Mateuzinho. Fechou? E para fechar, 21h30, oitavas de final, Copa Sul-Americana, partida entre Cienciano do Peru e Botafogo do Brasil. Antes dessa análise, deixa eu mostrar uma coisa importante aqui para vocês. Vem comigo. Time, vamos lá. Local da partida. Jogo de ida, oitavas de final, Copa Sul-Americana entre Cienciano e Botafogo. Será no estádio Inca Garcilaso de la Vega, localizado em Cusco, no Peru, a 3.350 metros acima do nível do mar. O que vamos ter aqui nessa partida? Altitude a favor do time da casa, do Cienciano. Aí, geralmente, a equipe visitante sofre com falta de ar e a bola fica mais rápida, tá legal? Aquele cenário lá que os bolivianos, né, que a gente tá bem acostumado na Copa Libertadores e também Copa Sul-Americana, das equipes bolivianas. Para você ter ideia, La Paz fica mais ou menos 3.600 metros acima do nível do mar. Aqui a gente tem um cenário de 3.350, ou seja, a altitude vai pegar pro Botafogo. Vamos voltar para a análise. Voltando aqui para a análise e pensando nessa altitude toda, para resultado, vitória ou empate Cienciano, tá? Muito em virtude aqui da altitude. Probabilidade na tela. Probabilidade na tela para Cienciano e Botafogo. Partida para 2 gols, 80%. Um gol já no primeiro tempo, 90%. Time, eu sei que é o primeiro jogo de mata-mata aqui de Copa Sul-Americana, porém aqui a gente tem altitude. E aí a bola ficando mais rápida, geralmente acontecem mais gols, tá? Então pré-jogo eu prefiro um cenário com pelo menos 2 gols. Vou mostrar para vocês também a probabilidade para menos de 4 gols, 65%. Mais de 1,5 gol, 80%, tá bom? Escanteios, Cienciano 5, Botafogo 3.9, cartões 1.7, 2.8, juizão 5.1. Fechou? Time, antes do melhor palpite, aqui embaixo na tela tá o nosso Instagram, tá o nosso grupo gratuito pelo Telegram, é tudo 100% gratuito e com muita informação bacana. Não deixa de nos acompanhar por ali também, tá beleza? Tá aqui embaixo, só vem. E vamos lá, como é que ficou o melhor palpite aí pra hoje? Jogo entre Rosário Central e Corinthians, partida na Argentina. Acredito que o Rosário Central não perca. Rosário Central, empate anula.
Ontem tivemos mais de 300 comentários, aí vocês já sabem. Solta o palpitão. Bora! Time, antes do palpitão, já deixou aquele like, fez o comentário, deu a hypada no celular, muito obrigado, ajuda pra caramba e amanhã a gente traz tudo de novo. Vamos de palpitão. Jogo entre Gornik e Ferencváros, partida para pelo menos 2 gols. Pafos e Red Bull Salzburg, partida para pelo menos 2 gols. Anderlecht e PAOK, partida para pelo menos 2 gols. Rangers e Jagiellonia, Rangers para vencer um dos tempos, uma das partes. E para fechar, Mirassol e LDU, pelo menos 1 gol do Mirassol na partida. E é isso. Vídeo tá acabando. Um forte abraço, te vejo por aqui amanhã. Valeu, fui.